Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero repartir com vocês uma palavra de Deus sobre o tema: a visão vitoriosa de um homem chamado Caleb. Palavra de Deus, no livro de Josué, capítulo 14, versículo 6 em diante, diz: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de ti e de mim. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Versículo 10. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Louvado seja Deus! A visão vitoriosa de um homem chamado Caleb. Ora, queridos irmãos, todos nós sabemos o que Caleb enfrentou. Caleb, juntamente com a sua família, enfrentam todo aquele deserto. Ele tem informação de seus pais sobre tudo que passaram na terra do Egito, a opressão debaixo das mãos fortes, poderosas e terríveis de Faraó, como ficaram cercados diante do Mar Vermelho, e como Deus milagrosamente abriu o mar, e eles passaram a pé enxuto. Parece que eu estou vendo Caleb escrevendo o seu diário, anotando as informações riquíssimas que lhe são dadas por seus pais. Agora ele encara aquele deserto terrível, ele vê a dificuldade da fome, da sede, do calor escaldante durante o dia, do frio congelante da madrugada. Ele vê as dificuldades dos perigos enfrentados no deserto, são serpentes abrasadoras e tantas outras dificuldades, mas ele também contempla um Deus todo-poderoso operando sinais e prodígios no meio do seu povo, estando a seu lado em toda a caminhada. Deus sacia a sede do povo, fazendo com que água brote da rocha ao toque de uma vara que estava nas mãos do líder Moisés. Deus sopra codornizes para o arraial de Israel, e o povo se alimenta até se fartar. Quando eles estão enjoados de comer codornas, o Senhor então manda o maná, e a palavra de Deus diz que todos se saciaram e não reclamaram. Ora, ninguém consegue alimentar 10 pessoas numa mesa só, sem que alguém não reclame de ter um cardápio diferenciado. Eles, onde tem 10 pessoas reunidas, um quer comer carne, outro frango, outro quer peixe, mas aqueles milhões de pessoas que estavam no deserto comeram maná e todos ficaram satisfeitos. Um certo escritor diz na sua escrita que o maná refletia ao paladar do povo de Israel aquilo que eles pensassem. Quem pensava em carne, vontade de comer carne, ele então sentia gosto de carne quando comia o maná. Quem sentia vontade de comer frango, sentia gosto de frango ao comer o maná. E assim Deus saciava a todos. Não sei se é de fato como esse escritor está dizendo em seu livro, mas uma coisa eu sei: tudo é possível ao que crê. Tudo isso Caleb vinha presenciando, ele vinha participando destas coisas. Durante o calor do dia, Deus mandava uma coluna de nuvem para trazer sombra, esconder o povo de Israel dos inimigos e proteger do calor do sol. Durante a noite, no frio congelante, Deus tirava a coluna de nuvem e mandava uma coluna de fogo, que ao mesmo tempo aquecia o povo e iluminava o lugar para a caminhada. Caleb contemplou todos estes milagres, e ele sabe que dentro do seu coração e de todo o seu povo arde um desejo, o desejo de chegar à terra prometida. Há um sonho na alma, e por esse sonho eles arriscam suas vidas, e por esse sonho eles perseveram,
por esse sonho, eles sofrem dificuldades, mas vencem todas as coisas debaixo do poder do Deus Todo-Poderoso. Eu sei que eu estou falando uma palavra que está tocando o coração dos meus ouvintes, porque você pode, querido irmão, você pode, querida irmã, está enfrentando as mesmas realidades, as mesmas coisas. Logo, nós estamos atravessando um tempo difícil no nosso país, mas você tem coragem, você é determinado, você tem fé em Deus, você quer ver vitória, vai escrevendo aquilo que você está vivendo e não despreze o teu sonho. Caleb estava junto, esperando a hora melhor, até que chegaram às margens do Rio Jordão. Do outro lado está a terra de Canaã, a terra prometida. Então Moisés seleciona 12 homens, 12 príncipes, 12 homens corajosos para espiar a terra. E eles vão olhar a terra. E quando voltam, 2 deles vêm trazendo pendurado em uma vara, um cacho de uva e outros frutos enormes que encontraram na terra. E então eles contam como foi a viagem. A terra é boa, a terra tem frutos maravilhosos, o chão é bom, tudo que se planta dá. Ora, não podia ser diferente. Deus havia prometido uma terra boa, Deus havia prometido uma terra melhor que manasse leite e mel. Não foi do dia para a noite para chegar às margens do Jordão. Eu sei que você que me ouve, você tem promessas, meu querido obreiro, meu querido pastor, minha irmã e meu irmão. Você tem promessas de Deus, mas você está na jornada rumo ao cumprimento das promessas e à materialização dos sonhos. Mas agora os espias vêm e contam a parte boa, fala que a terra é boa, porém 10 deles trouxeram um prognóstico negativo, terrível. Disseram, não vai dar, porém, para tomar conta dessa terra. Não vai dar para a gente tomar posse, porque o povo que habita lá é poderoso. Estão espalhados por todos os lugares. Estão ao oriente, ao ocidente, estão nas montanhas. Nós não podemos vencê-los. Disseram ainda, nós vimos os filhos de Enaque, que são parentes dos gigantes, homens grandes e poderosos. Nós não podemos tomar posse da terra. Caleb então interfere a conversa e diz, animemo-nos, povo, tenhamos coragem, porque Deus vai nos entregar a terra. Mas eles tomaram a frente outra vez e disseram, não se iludam, nós não podemos, a terra é maior que nós, o povo é guerreiro, nós nos vimos diante deles como gafanhotos. Meus irmãos, olha como é que eles se viram diante da luta, diante do adversário, pequenos e frágeis como gafanhotos. Nessa hora, você vai encontrar esta realidade no capítulo 13 do livro de Números. No capítulo 14, a palavra de Deus diz que todo o povo começou a chorar. A nação se desesperou, começou a chorar e disseram, por que nos tiraram do Egito? Porque saímos da terra do Egito? Era melhor ter ficado lá, porque pelo menos nós morreríamos lá mesmo. Lá tem sepultura para colocar nós. Para que nos trouxeram para morrer neste deserto? Então nessa hora, Moisés com Josué rasgaram as vestes, ficaram desesperados. A rebeldia contra Deus, a desobediência e a incredulidade gera transtorno no coração do líder, gera transtorno no coração da nação. Todos choraram, a nação se desesperou por causa de quê? 10 incrédulos, 10 duvidosos, 10 teimosos, 10 líderes do povo, 10 príncipes do povo que estavam completamente contrários à realização deste sonho. Eu poderia pegar esta mensagem e associar à realidade do nosso país. Estamos em um país que está enfrentando o caos no fundo do poço. A criminalidade se tornou institucionalizada. A corrupção é um gigante.
Essa corrupção que está nos principais poderes da nação, que deveria estar defendendo os interesses do povo, a corrupção tomou conta e alguns acompanham esse folguedo, acompanham esse desfolhamento e defendem aqueles que são os maiores representantes da corrupção e conseguem se colocar contrário aos planejamentos e aos sonhos da população que está ao lado do governo. Com isso, o governo sofre. Moisés sofreu, rasgou as vestes. Qual é o comportamento? E é aqui que eu quero concluir. Como devemos nos comportar diante de uma situação dessa? Cruzar os braços, desistir da vida, desistir da casa própria, desistir do ministério, desistir dos sonhos, se entregar ao caos. Depois de caminhar 40 anos no deserto, agora é hora de cruzar os braços, agora é hora de desistir bem na margem do Rio Jordão. Do outro lado está a promessa, do outro lado está a vitória, mas os incrédulos dizem: não vai dar certo, não adianta, esse governo não vai adiante, esse governo não vai prosperar. Não, nós não queremos. Sentem até saudade do Egito, igual muitos estão sentindo saudade do maior governo corrupto que já se ouviu falar na face da terra. O que fazer numa hora dessa? A palavra de Deus diz no capítulo 14 que Caleb com Josué se levantaram e disseram ao povo: não sejais rebeldes contra Deus. Esse povo está desprotegido, já caiu-lhes a proteção. E disseram algo que queimou meu coração. Caleb disse: esse povo é nosso pão. Preste atenção nisso. Isso vai mudar sua vida. Isso vai mudar o seu chamado e poderá mudar a realidade de sua igreja, se você transmitir isso aos membros. Quando Caleb diz: esse povo é nosso pão, ele está dizendo: eu vi neles contrariamente àquilo que vocês viram. Vocês viram gigantes, vocês viram guerreiros, vocês viram homens poderosos. Eu vi um pedaço de pão, eu vi um sanduíche. E para que serve pão, meu irmão? Pão a gente come, pão a gente morde. Sabe o que Caleb está dizendo? Aquela terra é nossa. Deus falou que se colocássemos nossos pés lá, a terra era nossa e eu já pisei na terra. Portanto, ou esse gigante sai da frente, ou eu vou meter o dente neles, eu vou para a guerra com eles, mas o meu sonho não será destruído. Louvado seja Deus. O meu sonho não cairá por terra. Eu vou até o final, eu vou guerrear até o final. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Você está sentindo isso que eu estou sentindo? Você está percebendo o que a palavra de Deus está dizendo? A palavra de Deus está garantindo que aquele que confia no Senhor não será envergonhado. Ele disse: esse povo é nosso pão. É isso que eu estou vendo. Eu estou vendo um pedaço de pão. Eu não estou vendo gigante, coisa nenhuma. Eu não estou vendo nada impossível. O que Caleb está dizendo? Eu não vou baixar a cabeça diante da dificuldade. Eu não vou me render diante do problema. Eu vou para cima deles. Eu vou meter o dente neles. Mas que o meu sonho vai se realizar? Vai! Oh, visão vitoriosa de um homem chamado Caleb. Um dia Jesus disse: a lâmpada do corpo são os olhos. Se o teu corpo for bom, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará iluminado. Mas se os teus olhos forem maus, você estará em trevas, e grandes serão essas trevas. Enquanto o povo de Israel via em Golias um homem invencível, Davi já estava vendo a vitória, o gigante caído. Os dois olhavam para a mesma coisa. Enquanto 10 viram gigantes invencíveis, Caleb viu um povo frágil, sem proteção. Depende de como você vê. E eu não estou falando da visão dos olhos carnais, mas da visão dos olhos conduzidos pela palavra de Deus. Quando tudo passa, eles conquistam a terra, e a terra é repartida. Quando chegou na vez de Caleb, Josué foi entregar a parte de Caleb. Caleb disse: espera aí, Josué, ainda tem um monte ali que não foi conquistado. Esse monte precisa ser conquistado, porque o Senhor nos prometeu também. O que Caleb está dizendo? A obra de Deus não pode ser feita pela metade.
A obra de Deus tem que ser feita de ponta a ponta, até o final. E quando Deus me mandou, através de Moisés, eu tinha 40 anos. 45 se passaram. Hoje eu tenho 85. Mas a minha força e a minha vontade de fazer a obra de Deus é a mesma. Portanto, me envia para aquele monte que eu vou conquistá-lo. Oh, louvado seja Deus. Que o Senhor te dê essa força, que o Senhor te dê esse ânimo, que o Senhor te dê a visão de Caleb. Agora, curve a sua cabeça e diga a Deus: Senhor, unge meus olhos e dá-me a visão de Caleb, para que eu possa enfrentar e não desistir dos meus sonhos, mas ir até o final, para que a vitória seja completa. Pai, no nome de Jesus, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, que está me acompanhando agora através da TV. Vinde a Cristo, seja abençoado, tenha uma visão nova a partir de hoje. O Senhor te abençoe, em o nome de Jesus.